Vou retornar um pouquinho para a gente pegar toda uma compreensão do texto. Olhamos e podemos observar que em torno dela existia um sem número de espíritos fungidos à sua própria carne, como ele malha na irmã. A irmã, no entanto, um deles era quem comandava mais a sua personalidade. Era esse que Miramês tinha mais interesse em afastar, e ele nos explicou o porquê. Se afastarmos esse doente da alma, incrustado em nossa irmã, também enferma, os outros poderão ir se desligando devagarinho. Não podemos retirar todos de uma só vez, porque ela não resistiria, e não é conveniente que ela desencarne agora. No entanto, quando o último sair, ela deverá desencarnar. Aí então ficará mais fácil conduzi-la para uma casa de repouso no nosso plano. Pensou durante breves instantes e continuou explicando-nos. A nossa irmã, enferma, tem que ajudar um pouco. Nós vamos ajudá-la, a fim de que ela tenha o mínimo de lucidez e se disponha a modificar suas ideias, para que nos surge a facilidade de retirar o irmão que a obsedia infernalmente. Aí a gente parou ali em cima, porque você vê que tem toda uma concessão, até para você tirar os espíritos, né? Ela tem que aceitar. Aquele que está com esse espírito, ela precisa querer, né? Miramês pediu. E, Rômulo, Hum, deixa eu só, né, foi exatamente o ponto que a gente parou na semana passada, a é, gente conversou um pouco sobre isso, que foi bem sim. bacana, e eu me lembrei um caso do Chico, depois, sobre esse ponto, porque aqui fala, né, que ela estava sendo mantida, porque cada um desses estava sendo tratados, cada um desses espíritos que estavam ali Hum, incrustados, como um organismo cinético mesmo, né? A energia dela fluía por eles e havia toda essa ligação que provavelmente, né, ligações que não são só de agora, ligações que vão se formando, às vezes de outras vidas, ou às vezes por determinados vícios que vão por sintonia se ligando, enfim, de qualquer maneira estava ligado. E aí ele foi falando, né, que foi tirando iria ser conduzido cada um desses acolhidos para que depois ela desencarnasse. E aí a gente conversou sobre como o mundo maior tem toda às vezes a gente não sabe aqui no plano com físico, cuidado. tem todo um cuidado, às vezes a gente não sabe no plano físico, fala assim, poxa, né, aquela pessoa, ela não tem mais absolutamente nenhuma função, né, aqui entre muitas aspas, não está fazendo mais nada, o porquê está sendo mantida. E não, né, o mundo maior tem sempre seguindo um caminho que é o de maior eficiência dentro da situação. E aí teve um caso de um médico de Campinas, chamado Nubor Facuri. Ele é um espírita e trabalhou bastante sobre vários aspectos ligados à pineal. E esse médico estava com uma paciente que estava também em estado vegetativo há muito tempo. E por algum motivo o Chico sabia da situação, ele tinha um contato com o Chico, aí falou, Chico, aí eles conversando sobre o caso dela, aí ele falou assim, Chico, né, a nossa irmã, nesse caso, ela já está há muito tempo, né? Já não seria o momento realmente de, eh, de auxiliar com que ela partisse, né? Eu acho que era conversando sobre a questão da eutanásia. Aí o Chico falou assim: não, aquela nossa irmã aqui ainda está protegida dos obsessores. É necessário tempo. Não. Então, foi a resposta do Chico, né? Falou assim, olha, ela tá ali indo processo espiritual, tá com os obsessores em cima, então ali ela tá protegida, né? No momento que saísse do corpo físico, ela talvez não estivesse preparada ainda para estar com em corpo energético que é muito mais flexível, talvez muito mais plástico, ideoplástico, ainda nessa ligação tão grande com os obsessores. Então o Chico falou isso. Não, aqui ela
ainda está protegida dos obsessores. Aí eu me lembrei desse caso aqui que eu compartilho com vocês. E tem um outro aspecto que eu não me lembrei semana passada, quando a gente discutiu esse assunto, mas que hoje, enquanto eu estava ligando as coisas que eu reli, eu lembrei fortemente que é um caso que pouca gente leva em consideração, daquele espírito encarnado que está, de alguma forma, ligado a vários obsessores, tem um papel fundamental no tratamento desses obsessores, né, desses espíritos, né? A gente ainda tem o mau hábito de usar essa palavra, né? Uhum. Isso está muito bem representado naquele filme que eu já falei algumas vezes aqui, há muito tempo, do Exorcismo de Emily Rose, que ela tinha exatamente esse problema. Ela tinha vários espíritos ligados a ela, inclusive no filme eles usam a terminologia de legião, e ela está passando por um processo no filme de exorcismo, né? E quando está prestes a tudo se resolver, ela chega para o padre e diz para ele parar com tudo, porque se libertar aqueles espíritos delas, eles vão ficar sem ter ninguém que cuide deles, que os acolhe. Então, esse é um aspecto que a gente tem que ter em mente, que é difícil a gente compreender. Às vezes, nós somos o porto seguro desses espíritos, que eles precisam de energias mais densas, energias mais que se sintam vivos, e eles precisam estar ligados a alguém para receber esse suporte, esse tratamento. Então, não é só um tratamento de espíritos em desequilíbrio, em desordem emocional, que, de alguma forma, estão ligados a esse espírito encarnado. Às vezes, esse encarnado ele está ali só para receber esses espíritos e, com a energia que ele tem, poder acolhê-los e permitir que eles sejam tratados pela espiritualidade. Isso é muito difícil de se compreender e, principalmente, entre nós encarnados, aceitar que você é um imã de espíritos em desequilíbrio para que eles possam ser ajudados. Verdade. Como é difícil mesmo. Eu tenho 2 casos interessantes. 2 pessoas bem próximas, recente. Uma, inclusive, já desencarnou. Gente, ela ficou tanto tempo na cama. E agora, como é bom estudar, como é bom ler e como é bom conversar, né? A gente vai compreendendo e aceitando melhor as coisas, né? E a gente tem mania de querer interferir, né? Eu sempre fui contra a eutanásia, uma coisa assim. Eu acho que você nunca deve tirar a vida de ninguém, nem de um cachorrinho. Nem de um cachorrinho, como se o cachorrinho fosse inferior, desculpa. Não deve tirar a vida de ninguém. E porque tudo tem um significado, né? Tudo tem uma razão. Rômulo, deixa eu também só contar mais um caso. Esse ponto que o Silvio levantou, gente, é muito, muito rico, é muito legal. Teve uma vez, eu era bem criança, mas eu ainda me lembro, sabe? A gente estava em viagem. O meu pai colocava os 4 filhos numa belina, gente, e a gente ia de Brasília para Natal. Imagina aí a coragem do meu pai. 3 dias de viagem com 4 filhos atrás. E no retorno nessa viagem de Natal, né, os 4 filhos lá tudo apertados, numa belina cheia de malas. A minha irmã mais velha, ela era uma pré-adolescente, eu era bem criança, mas eu ainda me lembro de toda essa situação. Já era aquela criança na fase que a gente consegue gravar a situação, e ela começou a vomitar, passar mal, e ficou bem ruim na viagem. Aí nós chegamos, logo depois já ia ver o trabalho espiritual, no trabalho espiritual do meu pai, na terça-feira. Aí meu pai, não, quero levar a Leila. Ele levou a Leila ali, e aí nesse ponto, quando houve, né, o envolvimento, houve o desdobramento dela, aí os médicos, opa, tem um espírito ali juntinho dela. Aí eles, né, atraíram para um médium e foram conversar. Aí era um espírito sofredor, e que no caminho ele
ele sentiu aquela harmonia do campo dela e se ligou. Claro que isso, né, enfim, eu vou contar o caso todo, depois eu vou falar. E se ligou. E ela começou a sentir todas essas energias. E o espírito tanto falou assim, e foi ela que me chamou. Né? Ela, o ser espiritual, percebeu e falou assim, vem comigo, né, que você vai ser auxiliada. Claro que devia ter ali os mentores. Ah, então, no trabalho, aí ele foi encaminhado e, isso, né, praticamente instantaneamente ali ela já ficou boa, como se nada tivesse acontecido. E isso acontece muito, sabe, muito no sentido de que a espiritualidade, esse ponto que o Silvio falou, tem até um nome que se chama assim, uns médiums imãs, que é um médium que tem uma característica de acolher espíritos, principalmente quando ele está participando de trabalhos. Quando ele está participando de trabalhos espirituais, o mundo maior é, o mundo maior prepara muito essas pessoas para serem médiusimas. Ele acolhe, aquele espírito fica junto, ele consegue manter a vibração. Quanto mais está trabalhando nesses aspectos espirituais, mais ele consegue manter aquele espírito. E nos trabalhos espirituais, quando está já ali no campo amoroso, com toda a equipe, eles são encaminhados. Isso acontece muito. E aqui nesse trabalho que a gente está, diário, muitos de nós estamos constantemente fazendo trabalhos aqui de acolhimentos enquanto sai na rua, a gente, é, com todo o aval do mundo maior, a nossa anuência espiritual, nós vamos acolhendo, e nesses trabalhos eles vão sendo encaminhados, sabe? Então, isso é algo que acontece das mais variadas formas, inclusive mesmo vários médios que estão nesses trabalhos, acontecem isso. Então, eles vão trazendo, e vai sendo quase que como fica no campo mesmo, a pessoa vai mantendo os mentores já ficam em tratamento desde já, para que nesses trabalhos aqui seja feito o encaminhamento. Então, é quando eles falam o trabalho 24 horas por dia, você está trabalhando junto com o mundo maior, está fazendo as suas coisas, enquanto essa energia vai sendo utilizada para tratamentos espirituais de vários e vários espíritos, sabe? Então, eu achei bem bacana esse ponto aí que o Silvio trouxe. E só para as pessoas não pensarem que isso é uma coisa, poxa, como isso deve ser ruim, porque esses médios, né, esses encarnados acabam sofrendo. Muitos sofrem bastante, em alguns casos, se a gente for pesquisar, até no final desencarnaram. Mas vamos parar e pensar, o que Jesus fez com a gente não foi exatamente isso? Deixou que todos nós nos ligássemos a Ele, passássemos todo o sofrimento, todas as angústias, todos os nossos erros para cima das costas dele. Ele absorveu e se deixou desencarnar, né, muito entre aspas, esse desencarnar de Jesus. Então, exatamente, Jesus só personificou o trabalho que todos esses médiuns fazem. Só que ele fez isso para a humanidade inteira. E a gente reclama quando tem uma dor de cabeça sem explicação. A cruz dele era muito mais pesada. A minha mãe fala que todo mundo carrega uma cruz, a do Cristo. Meu Deus. Mas eu estou lembrando aqui de uma sessão espírita, por isso que é importante estudar e saber as coisas. A gente tinha uma irmã, gente, ela não bebia. E como ela agora vocês estão conversando aí, ela é uma médium imã, mas só trazia bebu. Gente, era um cheiro de álcool, vocês não acreditam. É como se ela tivesse tomado um litro de pinga. Ficava, e como é impressionante, começava os trabalhos, ela ficava separada, que a gente ia para uma outra sala lateral, que ela ficava segurando esses bebum, vamos dizer assim, tudo lá de fora, e começava a trabalhar lá, eles. Gente, que loucura é isso. Que loucura. E só um ponto assim, isso tudo não acontece quando o médium está já no trabalho espiritual sem a anuência dele.
né? Ele é conversado com os mentores, ele é capacitado, mesmo que não saiba aqui, mas eles estão junto com os mentores nesse trabalho. Esse, Sim, não tenho dúvida. Outra coisa que a gente tem que tentar modificar nossa visão é essa coisa de que se é negativo é uma cruz, negativo na nossa pouca compreensão, né? Na verdade, não existe cruzes. A cruz, como o Romulo falou, a cruz de Jesus era muito pesada. De forma nenhuma, nunca foi uma cruz para ele. Então, tudo que a gente compreende e resolve com amor, por mais estranho que pareça para quem está ao redor, para quem está ali vivenciando aquilo com compreensão e amor, pode parecer contrassenso, mas é pura alegria, porque é puro amor. Então, Jesus sofreu de forma alguma. Jesus nunca sofreu por absolutamente nada que ele passou. E nós, quando compreendermos isso, seja lá daqui a 100 mil anos, 2 bilhões de anos, também vamos passar pelas coisas mais absurdas pela nossa compreensão atual, sem sofrer absolutamente nada. Embora quem esteja ao nosso redor ache que aquilo foi uma dor, um sofrimento enorme. Mas quanto mais a gente compreende e mais se doa amorosamente, mais fácil, mais simples e mais realizações a gente faz. Silvio, você falando agora, me lembrou uma moça que eu conheci no prédio que eu morava, era vizinha da minha irmã, que ela teve um filho que tinha um problema mental e também não andava. E era muito impressionante, porque era muito trabalho, ele viveu até quase 40 anos, e ela era uma pessoa que sempre estava com um sorriso no rosto, ela sempre estava com muita paz, e as pessoas não entendiam, porque ela era muito trabalho, era muita responsabilidade, era muita preocupação, ele dependia 100% dela, ele estava sempre limpo, cheiroso, arrumado, bem cuidado, ela conversava com ele com uma alegria imensa. E hoje você falando, eu entendi, assim, era realmente amor, eu acho que ela não enxergava isso como da forma que talvez as outras pessoas enxergassem, né? Do sacrifício, da dor, ela enxergava apenas como filho dela e que ela amava e era assim que ela ia tratá-lo por toda a vida. Então, hoje eu consegui entender como é que ela conseguiu, ao longo desse tempo todo, permanecer com essa serenidade, com essa firmeza e com essa leveza para cuidar dessa pessoa que foi designada como filho dela. Isso que eu digo, amor de mãe, né? É muito interessante isso que você está relatando, Elisa, e que foi relatado em cima de tudo, é que constantemente eu encontro algumas mães de crianças que são portadoras de alguma deficiência, às vezes deficiências bem que dependem 100% daquela família. E como para alguns parece ser um fardo, que já chegam reclamando de tudo, e para outros não. Para outros parece que a compreensão vem de uma forma muito mais abrangente. É muito interessante isso, de fato. E aí passa a não existir a cruz, né? E o outro não, o outro carrega como se fosse realmente uma cruz. Amor. Amor e amor. Miramês pediu a 27 que se aproximasse mais de nossa irmã enferma e colocasse as mãos em sua cabeça. Orou com sentimento para que o amor e a fraternidade fosse um clima. O perdão, a chave do despertar espiritual dos algozes. Eu vou repetir. Orou com sentimento
para que o amor e a fraternidade fosse o clima. O perdão, a chave do despertar espiritual dos algozes. Senhor, novamente estamos buscando a tua ajuda para que possamos trabalhar com eficiência. Permite, meu Deus, que neste momento as almas reconsiderem tudo aquilo que porventura tenha sido feito no passado e que a oportunidade seja aproveitada por todos nós, espíritos endividados nos torvelinhos de muitas existências. Consente, Pai de bondade e de amor, sem limites, nosso trabalho não fique em vão, que os corações despertem e se unam em busca da eternidade, onde a harmonia divina é o clima constante e o amor o alimento de todos. Suplicamos a Jesus, em nome de Deus, que nos ouça, enviando a esta casa de sofrimento o socorro que nos possa ser emprestado, levando os caídos e curando os enfermos, afastando a morte e dando a vida aos desequilibrados, usufrando ânimo em todos os nossos corações, para que possamos, ao teu lado, amarmos a todos eles como nossos irmãos espirituais. Em torno de Miramês, fachos de luz irradiavam-se de sua personalidade grandiosa, em elevada sintonia com os maiores da espiritualidade superior. Faríamos um círculo em torno dos doentes encarnados e desencarnados. O antigo delegado, diante da prece de Milanês, teve seu rosto transformado, mudando sua roupagem espiritual, e vimos, em vez de 27, um padre da Ordem dos Capuchinhos. O terrível obsessor da doente foi igualmente se transfigurando, e 27 reconheceu nele a sua avó de linhagem nobre e feições duras. Os dois olharam-se demoradamente, espírito para espírito, e se abraçaram em uma união de saudades. A mulher estava alucinada com a visão que há tanto tempo procurava de seu neto, a quem ela tinha custeado todas as despesas nos estudos, para que ele fosse um santo, segundo o seu ponto de vista. Mostrava-se feliz, e depois de um certo tempo de sensibilidade aflorada, Miramês controlou a mente de 27, e este falou como padre à sua querida vovó, que ele simplesmente chamava de mãe, por falta daquela que ele não reconhecera. Mamãe, Deus te abençoe. Ela, quando viu essa palavra, mãe, dos lábios do seu neto, naquele mesmo tom que ela tanto conhecia, entregou-se a demorado pranto. Disse Miramês: isso faz bem, isso faz bem. Deixe-na chorar. Ao ouvido da anciã, 27 falou com ternura: mamãe, eu estou grandemente recompensado. Como Deus é bom! Eu queria encontrar-te para agradecer o quanto fizeste por mim. Aprendi muito no tocante à vida que levei como frade. Ela me fez reconhecer o Senhor mais de perto.
ao respeitá-lo e amá-lo. Mas não fique pensando que sou santo. A minha carga é muito grande e meu fardo é pesado ainda, porém estou trabalhando para melhorar. Tenho pedido por ti e vou continuar a pedir. Mas esquece a vingança. Não penses no mal e perdoa os que te ofenderam. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Quando estamos envolvidos no mal, estamos mortos para Deus. Ela registrava tudo, porque era o seu neto do coração quem lhe falava. Ele continuava passando a mão em seus eriçados cabelos, com carinho, em uma fala que a tudo domina, a fala do amor. Mamãe, vamos orar a Deus, pois ele sempre ouve a quem ora no clima de arrependimento sincero. O pastor e a infeliz alma ajoelharam-se e se proferiu sentida oração, em quem viu antes aquela senhora e observasse agora, não acreditaria em tal transformação. Os cabelos se acomodaram como por encanto, as feições tomaram um ar de serenidade agradável, e ela acompanhou, palavra por palavra, a prece do seu neto do coração. O antigo obsessor implacável que acompanhava aquela mulher, reunindo outros companheiros na mesma faixa, os quais igualmente sofreram com seu orgulho e com seu mando em épocas passadas, tornou-se manso como um cordeiro, à luz do amor tocara seu coração. Que rico, né, gente? Só rapidinho, que já está na hora. Aqui em cima, não precisa mexer não, Ismael. Não penses no mal, ele perdoa os que te ofenderam, o salário da Bíblia, o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte, e quando estamos envolvidos no mal, estamos mortos para Deus. A gente não pode pegar isso como literal, isso não é um ensinamento espiritual, isso é ele transcrevendo simplesmente a opinião daquele espírito. Porque o link que eu quero fazer é exatamente esse, do que ele fala aqui para o momento atual que a gente vive da transição. Quanto mais desequilibrados, mais a espiritualidade superior dá atenção a esses espíritos, porque eles precisam de mais atenção do que aqueles que já estão encaminhados, porque esses já sabem que direção caminhar. Os outros ainda não encontraram o caminho. Então, é por isso que nós vivemos um período de tanta inquietação na Terra, porque, pelo momento da transição, muitos espíritos em desajuste precisam ter uma oportunidade de ter esse tipo de reconhecimento. Então, eles vão encarnando em cada vez mais, em proporções maiores. Por isso, essa inquietação que o mundo todo vive. Porque esses espíritos em desequilíbrio, em desordem, de compreensão, de aceitação que eles vivem, são aqueles que precisam de mais amor, de mais atenção, de mais cuidado, de mais carinho, de mais acolhimento.